Kardec, Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha! A bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Barbudo Tricolor. Eu sou o Oscar, você já me conhece, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco a respeito do pós-jogo, 2 pontos da coletiva do Rogério Ceni, a respeito do Miranda e do Luan, notícia importante a respeito do Vitinho, também notícia importante a respeito do William Rocha. Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para você não perder nada do que acontece por aqui, que tem vídeo novo todos os dias com todas as notícias atualizadas. Também lembrando aqui para você deixar o like, o seu like é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Gente, também lembrar aqui a vocês que o patrocinador oficial desse vídeo é a Sportsbet.io. Para criar sua conta é só escanear esse QR Code que está aqui na tela. O São Paulo não joga nesse final de semana, mas tem muito jogo muito bom do Campeonato Europeu. Então escaneie esse QR Code, todas as minhas redes sociais estão aí na descrição para você me seguir lá, beleza? Vamos começar falando aqui do pós-jogo. Escalação que o Rogério Ceni leva a jogo, para mim é uma palhaçada completa. Primeiro que ele não coloca o Rafinha na lateral direita, ele usou o Rafinha contra o Ituano e o Guarani, o jogo mais forte desse início do Campeonato Paulista do São Paulo. Ele coloca o Igor Vinícius, que na minha opinião é muito fraco e nem deveria estar no São Paulo. Já partindo para o volante, ele escala Nestor junto com o Thales Costa. Ele próprio fala na coletiva pós-jogo que o Thales Costa e o Igor Gomes estavam com Covid, e aí eles não estão tão bem preparados. E ele escala o Rodrigo Nestor de primeiro volante, que é a posição que ele menos rende. Ele rende muito melhor de segundo volante ou até como meia criando o jogo. E ali ele coloca de primeiro volante, que ele vai muito mal mais uma vez, e o Thales Costa como segundo volante, tendo o Gabriel Neves no banco de reservas, podendo muito bem fazer uma dupla de Nestor e Gabriel Neves. Lá na frente não tem muito o que falar, é um pouco até coerente realmente você tirar o Nicão, que jogou 2 partidas para fazer o rodízio, e jogar com Rigoni e Alisson do outro lado. Inclusive o Alisson faz o gol, não tem o que falar do Alisson, ele foi bem no jogo de ontem. Agora o meio do campo do São Paulo realmente matou a equipe. Gabriel Sara não apareceu no primeiro tempo, a partida do Miranda foi um horror, e eu já aproveito para falar de Miranda e Luan aqui com vocês. O Miranda, ele não é um jogador tão rápido, mas e por conta da idade. Isso vai pegar durante a temporada. É por causa disso que o Rogério Ceni está fazendo questão também que São Paulo contrate o zagueiro, porque o Miranda, ele não consegue ser tão ágil assim, tanto para recompor como para propor o jogo, né? Sair com a saída de bola ali, e por isso o Rogério Ceni quer um zagueiro que saiba sair jogando. Se encaixa perfeitamente o William Rocha nesse esquema do São Paulo, tanto como zagueiro como também como um primeiro volante. E anotem que eu estou dizendo, é muito possível sim que durante a temporada o Miranda perca essa condição de titular da equipe do São Paulo. O Arboleda eu já acho mais difícil, porque o Arboleda é um baita do zagueiro e tá no auge da sua carreira, então para mim ele é titular absoluto. Só que o Rogério Ceni não confia tanto assim no Miranda e também não confia tanto assim no Diego Costa, e no Diego Costa ele tem muito motivo para isso. Miranda entrega o primeiro gol. Falando aqui também a respeito do Thiago Volpe, eu não acho que ele falhou no primeiro gol, mas ele escolhe o canto e eu detesto quando ele faz isso. No segundo gol, o Bragantino constrói a jogada em cima da ausência do primeiro volante, ou seja, do Nestor na posição correta. O Arboleda tenta antecipar aquele buraco que fica no meio de campo onde o Bragantino explora e acaba dando espaço para o Alejandro entrar. O Alejandro domina a bola e chuta no meio do gol, onde o Thiago Volpe estava, só que ele tentou novamente adivinhar o canto e tomou um gol no meio do gol. Então o segundo gol ele é totalmente defensável. Já o terceiro gol, beleza, bola muito bem batida do Johan, só que entra aquilo que eu falei para vocês na live pós-jogo. O cara, o Thiago Volpe, ele é baixo. O Thiago Volpe, ele tem um braço curto. Se ele não tá muito bem posicionado, todo chute que vai mais no canto fica muito mais difícil para ele. E muitos desses chutes, ele não chega na bola, parece ele no lance se esticando todo e fica a impressão de que é um chute impossível. Gente, não é um chute impossível. Então, exemplo, olha onde que o chute do Johan entra. E depois você vai lá naquele jogo, Corinthians e Santos, onde o Santos vence por 2-1 nessa semana, um dia antes do jogo do São Paulo, e vê o chute que o Renato Augusto dá, que a bola bate na trave. João Paulo pegou naquela bola e foi uma bola muito mais difícil do que o chute do Johan. E isso reforça a tese de que não, o Thiago Volpe não é que as bolas são impossíveis, é que pela estatura,
pelo braço dele não ser longo e pelo mau posicionamento, essas bolas parecem ser impossíveis, mas não são. Goleiros bons fazem essas defesas, por mais que elas sejam difíceis. O quarto gol não tem nem o que falar, foi do Gabriel Novaes, que é em São Paulo, que foi vendido para o Red Bull Bragantino, e muita gente começou a falar, olha aí, é o Gabriel Novaes que poderia ter sido aproveitado pelo São Paulo. Gente, o Gabriel Novaes é horroroso, ele fez um gol porque ontem nossa zaga estava uma peneira. No primeiro tempo, o São Paulo não conseguiu criar basicamente nada, conseguiu achar um gol ali com o Alisson. No segundo tempo, o time voltou jogando muito, principalmente o Rigoni e também o Gabriel Sara. Gostei muito de como o Sara desempenhou ali no segundo tempo, mas os dois gols, tanto do empate como da virada, eles saem por qualidade absurda do Rigoni. O Rigoni chuta, o goleiro até chegar a pegar na bola, a bola bate na trave e sobra pro Igor Vinícius fazer o dele. E o segundo gol, um cruzamento na medida pro Caleri cabecear. Caleri, eu adoro o Caleri, mano. Eu não canso de falar isso. Que centroavante, como é bom ter centroavante de qualidade lá na frente. Só que aí, depois o São Paulo não matou o jogo, o Rogério Ceni mexeu muito mal na equipe, ele tirou o Rigoni para colocar o Nicão. O Nicão eu gostei da movimentação dele, mas ele ainda não tá aquele negócio, né? Ele jogou pela primeira vez mais solto ali entre as posições, mas não teve muito tempo. O Nicão não tem nem 2 partidas completas ainda. E ele fez aquela aberração de colocar o Igor Gomes e tirar o Igor Gomes para pôr o Gabriel quando estava ganhando o jogo para segurar o resultado. O time ainda tinha tomado um gol quando o Igor Gomes ainda estava em campo. O terceiro, o gol do Johan. Depois ele trocou o Gabriel, a gente tomou outro gol. O Igor Gomes, ele falou que o Igor Gomes, ele achava que aguentava um tempo, só que aí ele viu que não aguentava e aí ele trocou por conta do Covid e tal. Ele também chega a mencionar na coletiva que esses casos de Covid, eles atrapalharam a pré-temporada do São Paulo ser efetiva, ser realmente como o São Paulo planejava. Os 2 pontos que eu quero falar aqui da coletiva dele, o primeiro é que ele falou que o São Paulo ofensivamente foi a melhor partida do São Paulo. Defensivamente, não tenho o que falar, foi uma peneira mesmo, foi um absurdo. Thiago Volpi, Arboleda, o Miranda também. O Arboleda tira um pouco disso porque ele não fez a pré-temporada com o São Paulo direito, que teve que ir para a seleção, inclusive não jogou os 2 primeiros jogos. Mas o Miranda foi horroroso, o Reinaldo nada demais também. O meio-campo do São Paulo não existiu, mas realmente, ofensivamente, foi o jogo em que o São Paulo conseguiu achar mais espaço, conseguiu criar mais oportunidades de gol e realmente nisso ele tá certo. Interpretando isso direitinho, sem querer queimar o treinador, ele falou realmente e isso tem sentido. O segundo ponto que ele falou, para mim, é um completo de um absurdo. Ele menciona o seguinte: a ideia que o São Paulo deveria ter colocado para esse Campeonato Paulista era ter alongado a pré-temporada para colocar os jogadores realmente em forma, treinar muita bola parada, treinar muita jogada ensaiada, fazer realmente o time ter a cara do Rogério Ceni e jogar o Campeonato Paulista com alguns jogadores que tiverem melhor fisicamente do elenco profissional, juntando com o time que jogou a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Concordo muito com ele, o São Paulo já ganhou esse campeonato, o foco do São Paulo agora tem que ser outro. Ano passado a gente teve problema de brigar contra o rebaixamento, então isso seria muito proveitoso para a nossa temporada, além de desenvolver os jogadores da base. Só que mencionar isso agora, depois do começo péssimo do São Paulo no Campeonato Paulista, é um desastre e mostra que alguém está sem rumo aí. Eu acredito que seja a diretoria. Esse comportamento, essa alternativa, ela não parte do Rogério Ceni, ela não é tomada só pelo Rogério Ceni. Basicamente, foi a diretoria que decidiu que não iria usar a base no Campeonato Paulista, mas que possa, como mencionou o Rogério Ceni, o regulamento permite que o São Paulo use até 8 jogadores na equipe titular que são da base. Já falando para vocês a respeito do Luan, o Rogério Ceni já deixou muito claro que não pense em utilizar o volante ali de forma titular durante toda a temporada. Isso porque o Rogério Ceni gosta de um volante que constrói jogadas, por isso ele insiste tanto no Nestor e também no Gabriel Neves, mas ele quer um cara ali que além disso seja alto e se encaixa perfeitamente novamente o William Rocha. O São Paulo, eu vou dar mais notícias a respeito da negociação, teve novidade importante hoje, mas o São Paulo, como eu falei aqui para vocês, pode estar cometendo um erro muito grande ao ter ido atrás do Rogério Ceni. Explico isso. O Crespo, ele tinha o Luan realmente como jogador titular. Já com o Rogério Ceni, a presidência nem se deu ao trabalho de olhar se realmente nos times do Rogério Ceni ele utilizaria um primeiro volante como o Luan. Ele realmente não tem o histórico de usar um primeiro volante como o Luan, ou seja, um dos principais jogadores da temporada passada, importantíssimo, inclusive também na temporada retrasada,
pode ficar escanteado ou reserva por causa da preferência do técnico, assim como de vários outros jogadores do elenco. Também falando aqui para vocês a respeito do Vitinho, eu trouxe nos últimos dias que a negociação da renovação do Vitinho estava difícil, a do Juan caminhou muito bem, ele renovou ainda bem, né? Mas a do Vitinho ficou aquele negócio, o jogador está em outro mundo, parece que ele com sua Copa São Paulo de Futebol Júnior está achando agora que é um craque insubstituível e dificultou muito a renovação do contrato. A informação que a gente tem hoje é de que o São Paulo desistiu de tentar renovar com o Vitinho. Então sim, ele vai ficar sem clube. E para mim, cara, tanto faz. É um jogador completamente comum. Não tinha espaço no São Paulo jogando como meia, porque ele não marca nada e também não é nada disso tudo diferenciado ali jogando como meia. E na ponta ele nunca rendeu nem na base, mano. É um jogador fraquíssimo, muito limitado. Isso vai ficar exposto mais pra frente aí pra ele. Mas por enquanto ele tá achando que é craque, o São Paulo não vai renovar com ele e tudo bem. Falando agora aqui de volante e zagueiro, depois da derrota o Rogério Ceni voltou a cobrar a diretoria. Ele pressiona junto com o Muricy pela contratação do volante e também zagueiro. Ele entende que até dá para viver sem o ponta. Ele pode encontrar outras alternativas, por mais que ele queira sim esse jogador. E muito possivelmente, se o São Paulo não contratar ele agora, ele vai ser contratado no meio do ano. Mas o volante e o zagueiro é muito importante que o São Paulo tenha já agora. Então o São Paulo intensifica as conversas para trazer o volante e também o zagueiro. Portanto, não seria apenas um jogador. Por mais que o William Rocha já tenha falado aqui para vocês que ele joga como zagueiro, mas também joga ali no meio de campo, não seria só ele o contratado, seria ele e mais um. A respeito da negociação com o William Rocha, falei para vocês que o São Paulo já tem o sim do jogador e falta um acordo com o Portimonense. O São Paulo apresentou uma proposta oficial para o Portimonense, já tem tudo certo com o jogador, então falta apenas o sim do Portimonense e isso deve acontecer logo logo. Essa notícia ela foi publicada hoje pelo GE, caso vocês queiram saber da fonte, beleza? E aí, caso ele aceite, ele já viaja aqui para o Brasil para fazer exames e ser o novo zagueiro do São Paulo. Beleza, galera? Eu quero saber o que é que você achou do jogo de ontem, da coletiva, desse assunto do Luan, do Miranda, dessa negociação com o William Rocha e quem você traria para ser o zagueiro. Coloca tudo aí nos comentários que eu vou responder todos vocês. Tamo junto, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.